Olá, vamos para mais um exercício sobre logaritmos. Nesse caso agora a gente tem função logarítmica, tá? A função logarítmica é aquela função que para cada valor de x associa, né, um valor de y, né, fazendo y igual ao logaritmo de x em determinada base. A gente faz vários exercícios em sala de aula no sentido de construir os gráficos, né? Fazer tabelinhas, atribuir alguns valores de x e calcular aí os seus y, os logaritmos. Esse exercício, esses exercícios que a gente coloca nesses formulários, né, que são os que aparecem bastante em vestibular, em Enem, eles vão no sentido oposto aí, eles vão que vocês têm o gráfico para associar aqui qual dessas funções, né, se refere esse gráfico, tá? Então, olha só, essa curva, né, é uma típica curva logarítmica, né? A curva aqui que é descrita por uma função logarítmica. Bom, tá vendo? A nossa curva aqui, ela é uma curva crescente. Tá vendo? Ó, à medida que a gente vai aumentando o valor de x, a nossa curva sobe, ou seja, está aumentando o valor de y. Bom, se a gente tem uma curva crescente, a gente já tem uma dica sobre a função a qual esse gráfico se refere. Por quê? Porque quem determina e quem nos conta que a função é crescente, que a logarítmica é crescente, é a base dessa função, tá? Então, se a minha função é crescente, a base dessa função é maior do que 1, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse 1/2, log de x na base 1/2, 1/2 é positivo menor do que 1, então ela daria uma curva decrescente, tá? Então, essa daqui a gente já pode anular, tá? Vamos pensar o seguinte agora. A gente pensa o seguinte, ela é uma curva de função logarítmica pura. Por quê? Aqui a gente tem um ponto legalzinho aqui, ó, que é o ponto 1, 0. Ou seja, quando eu tiver aqui, né, o log aqui, isso aqui é a base que a gente está procurando, né? A base elevado a 0 realmente dá 1, né? Então, quer dizer que quando o x vale 1, realmente o y dá 0. Então, a gente tem, ok, não tem translação aí, nem translação vertical, nem translação horizontal aí da nossa função. A gente precisa descobrir, então, quem é essa base, tá? Bom, vamos ver o seguinte. Aqui está falando log de x na base 2. Vamos pensar o seguinte, concorda que a base, né, a base elevado a 1 vai dar ela mesma? Né? A base elevada a 1 vai dar ela mesma. Então, quer dizer que se eu olhar aqui na altura 1, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto é o ponto x valendo 5 e y valendo 1. O que esse ponto me conta? Quando x vale 5, o y vale 1. Se y é igual ao logaritmo de x nessa base, tá? Quando o x vale 5, o resultado ali deu 1. Ou seja, a base elevado a 1 dá 5. Quem é a base? Então, essa é uma dica, tá? Quando eu tenho aqui, eu percebo que a função é uma função logarítmica, percebo que ela está passando aqui pelo 1, 0, então quer dizer, ela não tem translação nem vertical e nem horizontal, eu preciso, então, ela é uma função logarítmica pura, que a gente fala, então ela é do tipo y igual a log de x na base A. Eu só preciso descobrir quem é a base. Quem me conta quem é a base, né? Eu olho aqui no valor de x, aqui na altura 1, quando o y vale 1, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho, por exemplo, log de 5 na base A. A elevado a 1 dá 5. Então, quem é o A? 5. Alternativa C. Tá? Isso sempre vale. Beleza? O 2 passaria aqui no 2, 1. E o ln passaria lá no e elevado a 1. Ok? Vamos para o próximo exercício.